4003. Sete horas e 58 minutos em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Campos tem, neste momento, 27 graus aqui pelo centro. Tempo com a umidade mais alta assim, também aumenta a sensação térmica, né? E hoje vai estar mais úmido e mais quente. Tem pancadas de chuva isoladas aí no decorrer do período. E temperatura alta. Máxima para hoje é de 31, mínima de 23 graus. E a gente volta com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Só avisar os motoristas que vão transitar ali pelo Trevo do Índio. Ali tá em obras e aquela parte do contorno que faz a volta para o Rio de Janeiro, para quem sai da Nilo Peçanha ou da Togo de Barros, ou como queira, né, agora já é chamada de Arthur Bernardes, para quem sai ali então da Arthur Bernardes na BR-101, passa do lado daquele supermercado, pega a BR e contorna para voltar para o Shopping Estrada ou para o Rio, Macaé, essa pista está interditada para obras, e aí você deve pegar o quê? Uma alternativa, você passar em frente ao Boulevard, e aí pegar aquele contorno do Boulevard. Olha, isso vai virar já está desde ontem, né, conforme o Beto estava informando aqui, bem complicado ontem à noite, e hoje também deve seguir assim. 8 horas em Campos, e a gente, no programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa, a gente está conversando com o Alonso Barbosa, que é advogado, presidente da Câmara Júnior de Campos, presidente da Juventude do PDT de Campos e assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu peço a você, meu caro Aloísio Abreu Barbosa, para abrir esse bloco aí, por favor. Alonso, você integra o governo Vladimir como assessor de Desenvolvimento Econômico da Secretaria da Pasta Municipal. Portanto, todo juiz vai pedir de mim falar da Folha, o Nogueira fala da Folha FM. Nosso juízo vai ser sempre parcial, não há jeito, né, de não ser. Sim. Mas tentando ser o mais parcial possível, como é que você analisa de dentro, uma visão de dentro, o governo Vladimir? Olha, antes de integrar o governo Vladimir, eu já tinha a mesma visão, né, e isso foi determinante para aceitar, né, estar junto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? A gente, inclusive, eu estou no Rio de Janeiro, a gente está fazendo essa entrevista remota, estou aqui representando a Secretaria numa feira de tecnologia para a área de petróleo e gás, a OTC Brasil, né? Mas, enfim, fazendo esse meio de campo sobre o governo, eu avalio o governo muito positivamente, né? Porque o Vladimir tem acertado muito. O início da gestão foi um pouco mais complicado, naturalmente, né? Até entender todos os problemas e começar a buscar soluções, mas o Vladimir tem acertado muito, principalmente no quesito financeiro, né? O Vladimir acertou a cidade e eu avalio o governo muito bem, porque além de buscar investimentos, os salários dos servidores estarem em dia, isso é uma coisa muito importante, né, para a população como um todo. A gente sabe que a folha salarial da prefeitura é muito grande e que movimenta muito a economia. Isso, quando você não está com essa folha em dia, afeta toda a rede, toda a cadeia da cidade, a cadeia de consumo, né? Porque o servidor recebe, naturalmente ele já vai no supermercado, já faz a sua compra, então está em dia o salário. A gente vê, por exemplo, aqui, a gente nota muito quando a gente sai de Campos, quais são os pontos positivos e os negativos que a gente encontra. O asfalto aqui no Rio de Janeiro não está nada bom, cara.
nada bom, assim, muito buraco, muita coisa faltante. Em Campos, a gente está andando praticamente num tapete, né? O asfalto está muito bom. Isso é resultado de investimento que ele buscou, né, junto ao governo do estado, e que vem mostrando resultado. Então, o Vladimir é um cara de extrema articulação, e isso tem toda a minha admiração e meu respeito, e está acertando muito, está reabrindo várias UBSs, e no que a gente acompanha de mais perto, na parte econômica, ele está muito bem, né? Está buscando investimentos, está abrindo as portas da prefeitura para novas empresas chegarem, abrindo as portas da prefeitura, assim, né? Abrindo a porta no sentido de oportunizar ali algum atrativo, né? Tornando Campos uma cidade atrativa para se estar, né? E eu acredito que Vladimir está com a eleição desenhada. Obviamente surgem os candidatos aí, surgem as figuras políticas, a gente vai poder falar isso mais para frente, mas de governo e de avaliação do que ele tem feito, ele tem ido muito bem. No último dia 11, foi decretada pelo presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, o fim da pacificação com os garotinhos. E confirmou o que, se você já citou aqui, falando da proximidade dele com seu pai, na época senador, hoje deputado, na época não sei nem se era senador, 2009, não sei nem se ele era senador. Prefeito de Nova Iguaçu, 2009. Nova Iguaçu, então, obrigado. Na época prefeito de Nova Iguaçu, depois senador, hoje deputado, Lindbergh Faria, deu a definição que se cumpriu, né? Ele falou que ele falou nesse mesmo lugar onde você está aqui hoje, nesse mesmo microfone, Lindbergh Farias, que entre Garotinhos e Bacelar não havia pacificação, que existia uma trégua. Essa trégua que parece, ela veio, ela acabou no dia 11 e vem, como é do estilo dos Bacelar, ela vem ruidosa, né? Como é que você está vendo esses últimos, que agora sexta-feira teve essa vinda desses 3 deputados, né? Bolsonaristas da Campos, que são aliados de Rodrigo Nalerge, né? O Felipe Poubel, o Rodrigo Amorim e o Alan Lopes. Uma audiência pública que gerou muita confusão na Câmara, denúncia de agressão, empurra, denúncia de cassação de voz, você não poder se manifestar. Deputados se dirigiram a vereadores com termos não lisonjeiros, né? O que não é uma coisa educada quando você vai à casa de alguém, né? Vereadores conhecidos, useiros e vezeiros, deputados conhecidos, useiros e vezeiros, em arrumar confusão na rua, com batidas policialescas, nesse estilo bolsonarista que bota em rede social, né? Rodrigo Amorim se notabilizou por quebrar a placa de Marielle, junto com o Itzel, então candidato a governador em 2018. Marielle, vereadora carioca do PSOL, morta a tiros naquele ano, né? Enfim, se envolveu em outros episódios aí recentes, no Guarda Municipal do Rio de Janeiro, quase em briga de rua, enfim. Isso veio para cá, para Campos. Como é que você viu o fim da pacificação? Ao mesmo tempo também, um jogo de carta marcada, ao mesmo tempo também, mais na manga, que foi um médico que está residente na Bahia, que estava, a própria funcionária da HGG admite que estava emprestando o nome para outro assinar. Então, o que você é advogado, isso é crime, né? O governo já vai abrir sindicância, mas enfim, deve explicações sim, né? Como é que você vê esse fim da pacificação e essa turbulência que vem de lá para cá, Alonso? Bom, eu gostaria de começar falando sobre a audiência pública que houve. Por estar presidente da JCI, a gente faz parte de um grupo chamado Entidades de Campos, que é composto por várias entidades, entre elas a SIC, CDL, Sindivarejo, Rotary, Lions, OAB. A gente se reúne quase que mensalmente para debater a cidade. E nesse grupo de WhatsApp
que só constam os representantes, foi solicitada a presença, né, dos representantes, né, de quem estivesse disposto aí, poderia ir, era só se inscrever. Houve um convite para esse grupo, tanto que o Fernando Loureiro foi lá e falou, e só ele que foi, eu acho. O que acontece? A gente escolheu não ir, eu escolhi não ir porque eu já imaginava o que aconteceria, né? Não foi uma audiência pública para se falar de ideias e para debater, de fato, o futuro de forma com ideias para a cidade. Foi uma jogada política, né? Claramente foi isso. Foi uma coisa muito, muito calculada, né? Eu vejo o fim da pacificação, como você falou, Luiz, a pacificação, de fato, não era uma pacificação tão consolidada em virtude dos grupos políticos envolvidos, né? São grupos que não eram nunca foram próximos, na verdade. Porém, eu esperava que isso durasse um pouco mais de tempo. Mas é natural que isso aconteça, né, do jogo político. Afinal de contas, é natural também que o grupo dos Bacelar vá lançar um candidato a prefeito. Inclusive, falam que é um desses 3 deputados. Eu vejo muito como... Posso fazer uma intervenção, por favor? Sim. Isso foi uma nota que saiu na Berenice, né, que tem soltado notas sobre a política de Campos com um determinado viés, né? Agora, Felipe Poubel, grande prefeito de Campos, para usar o personagem, um ícone da mitologia bolsonarista, que é o Capitão Nascimento, Zé Meia, isso é um fanfarrão, Zé. Não tem a menor condição. Campos é uma história política de Campos, importar alguém de Maricá. Carla Machado, São João da Barra, beleza. Se tiver condições jurídicas, perfeito. É município irmão. Até porque Carla nasceu em Campos, né? Embora tenha feito carreira da política dela toda em São João da Barra. Agora, a única coisa que São João da Barra, Felipe Poubel, que era prefeito de Campos, só pode ser porque alguém que ignora completamente a política de Campos, ou que, de repente, olhou para o oceano e confundiu o São João da Barra com Maricá. Aí é mar, então tudo igual. Fora isso, só fazer esse apontamento. Não, com certeza, com certeza. Inclusive, eles deram o... Como é o nome do outro? Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim. Ele, na sua fala, ele fez um trocadilho proposital. Quando foi citar o Poubel, eu assisti toda a audiência pública, e ele fez um trocadilho proposital falando justamente assim, não, daqui a pouco prefeito, não, deputado, fez um trocadilho proposital para jogar para a galera. Eu penso que, assim, se não é o candidato a prefeito, o que eu não duvido que seja, apesar de concordar em gênero, número e grau, como o Luiz falou, eu acho que é uma tentativa de jogar para a galera e usar do sentimento bolsonarista, né, que o Poubel tem, e carrega isso nas suas redes sociais e carrega isso também com seus vídeos, né, o estilo de falar, o estilo de fazer o vídeo. Eu acho que é uma tentativa de criar uma figura para ser candidato. Mas eu concordo contigo, né? Inclusive, ele na sua fala, ele citou que vinha muito em Campos para zoar e para curtir. Então, né, não concordo que um representante só vinha em Campos para isso, que seja um candidato a prefeito, né? Enfim. Mas eu acho que isso é muito uma questão política, uma questão que naturalmente ia acontecer, apesar de que seria muito bom para a cidade que essa pacificação continuasse. Porém, eu acredito que essa pacificação ela foi se desmoronando também a partir do momento que o Vladimir foi retomando espaço na sua base. O Vladimir hoje conta com 15 vereadores na base, né, e tem maioria, portanto. Quando essa base não era maioria ainda, isso era também mais delicado. Então, para o governo, não faz tanta diferença para aprovar alguma coisa. Faz na tramitação dos projetos na Câmara, né? Pode ter algum tipo de atraso, de intervenção, que é natural da política.
Porém, eu esperava que essa pacificação durasse mais tempo e eu espero que não se torne uma coisa como foi essa audiência pública, uma desordem, né? Espero que não se torne isso. Principalmente espero que esse debate para a Prefeitura de Campos também não se torne uma coisa muito agressiva. Deve ser uma coisa saudável, mas não agressiva. Deve existir o debate, mas ser agressiva não é legal. Como o Aloysio falou, na audiência pública faltou-se muito respeito, faltou-se muito decoro, faltou-se diversas coisas. Dos deputados com os vereadores, na forma como foi conduzida também os trabalhos, na qual um não poderia perguntar para o outro, né? Enfim, falou-se que não poderia ter também perguntas e respostas dos vereadores para os deputados, mas no final, acho que, se não me engano, Bruninho Viana pediu uma parte lá e foi concedido para ele trocar uma ideia com o deputado, e antes Juninho Virgílio não pôde fazer isso, foi embora também. Eu acredito que a qualidade legislativa da Câmara precisa melhorar para poder esses debates ficarem melhores. E os deputados que, porventura, forem vir a Campos e forem estar na Casa de Leis de Campos, têm que respeitar os vereadores. Os vereadores são autoridades municipais, são autoridades daquela Casa de Leis, e mais do que isso, né? São eles os donos da casa, como o Aloysio falou. O deputado não pode vir na casa de alguém de respeitar a pessoa. São eles os representantes daquela Casa de Leis. Bom, falando de qualidade legislativa, é muito importante a gente ter normas vigentes, né, normas parlamentares, e isso a gente aprende também na JCI, né? Se as pessoas que estão representando hoje os munícipes tivessem uma passagem pela antiga Câmara Júnior, eu acredito que a forma de condução dos trabalhos seria diferente, a forma de conversa, a forma de lidar com as coisas. Eu vi aquela audiência pública como uma coisa política, né? Não foi... A cidade não está uma desordem para ser chamada uma audiência pública de desordem. E o caso do HGG, que foi uma carta na manga que eles vieram, tem que sim ser investigado, é uma coisa que foge ao normal, é uma coisa que é errada, tem que ser, já abriu a sindicância, né? Tem que ser apurado, essa pessoa tem que ser responsabilizada, assim como os administradores do hospital, né? Tem que ser analisado o fato, ver a culpa de cada um, enfim. Você falou, porque realmente essa polarização, essa bipolaridade política brasileira tem feito muito mal. Não só o Brasil, no mundo de maneira geral, né? Você tem o Trump nos Estados Unidos, né? Essa coisa do ódio, a diferença, a política justamente a capacidade de você mediar interesses distintos da sociedade, que são legítimos, todos eles, né? Você mediar e achar um consenso. A política é a arte do consenso, né? Não é você se dobrar a opinião. Eu não vou me dobrar a opinião de Nogueira, mas vamos meter a minha opinião de Nogueira, vamos tentar achar meio tempo para fazer esse programa. E é de Rodrigo, né? Isso é política, né? Um casamento, você quer ver futebol, a mulher quer sair para jantar, você tem que ter uma política, né? Enfim, isso faz parte das relações mais comezinhas da vida. Mas essa radicalização, as redes sociais são muito culpadas nisso, né? O algoritmo é movido pelo ódio, né? Sem sombra de dúvida, é movido pelo ódio, que talvez faça parte da natureza humana. Infelizmente, você vai na esquina dar um prato de comida que ele está precisando, está com fome, ninguém vai parar para olhar. Você vai dar um soco na cara do morador de rua, todo mundo vai parar para olhar. A verdade é essa. A natureza humana tem disso, infelizmente. Só que isso está tomando uma proporção muito, muito, muito perigosa. E em Campos também, né? Os Bacelar têm esse estilo, sempre tiveram, desde Marco Bacelar. Garotinho também tem esse estilo, né? Não vou nem reproduzir coisas que ele colocou aqui, nem com um lado que o outro colocou, agora mais recentes. Acho que foi desrespeitoso da Câmara, por exemplo, que
presidente da Câmara, por exemplo, Marquinhos Bacelar, que por sua vez também é desrespeitoso com ele em pronunciamento da tribuna e com a esposa, Rosinha. Enfim, eu vou sempre daquele ditado de Gandhi, né? Nessa história de olho por olho vai acabar todo mundo cego, né? Mas a Folha tem feito nesse programa aqui um esforço para tentar pautar por cima o nível do debate que está vizinho. Afinal, estamos um pouco mais de 11 meses da eleição. Né? No dia 8 de agosto, nesse programa aqui, o cientista político Jorge Gomes Coutinho, professor da UF, colocou aqui, abre aspas, a disputa de adversários é legítima no âmbito democrático. Agora, sem utilizar de recursos vícios como a violência, a ameaça e intimidação. No dia 15, outro cientista político, Hamilton Garcia, professor da UENF, disse aqui nesse programa, o mesmo garotinho que está flechando Bacelar por uma série de acusações que têm que ser provadas, também respondeu à justiça. No dia 22 de agosto, o especialista em finanças Igor Franco, professor da Uniflu, engrossou esse coro. Ele disse, abre aspas, a manifestação de Bacelar, falando do pai, Marco Bacelar, contra a ex-governadora Rosinha, tem que ser rechaçada. Ele voltou atrás, percebeu que você cedeu. Esse passo atrás deveria ser ali no chão. No dia 29 de agosto, foi a vez do sociólogo Fabrício Maciel, outro professor da UF Campos, que disse, abre aspas, o não decoro na política pode ter efeitos irreversíveis na forma como a sociedade pensa política. Isso é bastante grave. Por fim, no último dia 12, o delegado de Polícia Civil campista, que está fazendo um belo trabalho em Macaé, Pedro Emílio Braga, disse aqui, não tem que haver afetamento carnal, mas pessoal, que é algo que não enriquece nada do debate, só atrapalha. São várias advertências feitas por pessoas importantes na comunidade contra esse tipo de desvirtuação da política, para uma coisa odienta, pessoal, de ofensa. Como é que você, particularmente, inclusive como um político novo, sendo filho de um político que se notabilizou justamente pelo oposto, que era Renato Barbosa, como é que você vê isso, Alonso? Então, eu penso muito assim. Meu pai era um político de ideias, era um político de apresentar projetos, inclusive ele tem diversas leis do município de muita importância, que são resultado desse debate, dessa construção de ideias. Eu vejo no Vladimir um cara que é muito do diálogo e é muito das ideias também. Você vê, em decorrência do acontecido, ele tinha tudo para partir para polarização também, soltar uma nota polêmica que faria se pôr no mesmo nível do que os adversários fizeram com ele. Mas ele preferiu ficar na figura do diálogo e da pacificação, né? Ele preferiu ficar... Até tem saiu uma história, alguns dias atrás também, aí, sobre a pomba branca, né? Que, não sei exatamente o que... Eu não lembro, estou me lembrando exatamente qual é o teor da narrativa. Mas teve alguma coisa desse sentido que ele diz que é da paz. E realmente eu vejo isso nele. Vejo uma pessoa do diálogo, vejo uma pessoa da paz. Meu pai teve suas divergências com o pai dele, mas, inclusive, esse foi um discurso dele na minha posse como presidente da JCI. Não é porque seu pai e o meu pai tiveram suas divergências que a gente precisa ter. E eu vejo muito no Vladimir essa figura, a figura do diálogo, da conversa, a figura que o campo precisa, uma figura neutra. Afinal de contas, essa questão de um debate polarizado não faz bem para a cidade, como não fez bem para o país durante um bom período que a gente acompanhou aí, né? Não é saudável uma coisa muito do ódio, uma coisa muito do toma lá da cá, um lado ou outro só, né? Eu acredito que tem que ter esse diálogo, essa conversa, e aí eu vejo o Vladimir como a alternativa em Campos hoje para essa solução. O Vladimir, ele está aberto a conversar e dialogar com qualquer um.
Tanto é verdade que ele está recompondo os vereadores que fizeram parte da oposição, né, e que fizeram parte do governo, saíram, voltaram, agora estão de novo. Isso é diálogo, isso é política, e isso é a boa política, a política da conversa. Alonso, eu falou em fazer um bloco só, mas eu acho que dá para fazer 2 blocos, se o Nogueira quiser. Eu vou fechar só esse bloco aqui com uma pergunta do Maurício Batista. Maurício Furel, ouvinte aqui, carteirinha... Não vou botar 01 porque ele é petista, e 01 é coisa de Bolsonaro, né? Mas 001. Pelo jeito, acabou a pacificação, entre aspas. Qual análise Alonso faz da abertura de CPI da educação? Ele pergunta também sobre um indício de irregularidade na saúde, revelado pelos deputados bolsonaristas, que eu não vou perguntar porque você já respondeu, mas sobre a CPI da educação, acho que é interessante para se posicionar enquanto integrante do governo. Sim, bom, o Legislativo tem toda a legitimidade para abrir CPI sobre qualquer coisa que julgue necessário avaliar e ponderar sobre qualquer governo, né? Seja a nível municipal, estadual ou a nível federal. E, de fato, se houverem evidências e indícios que comprovem a necessidade dessa investigação, deve ser feita, né? Na minha visão, a educação no governo Vladimir vem avançando de forma positiva, e eu acredito que uma CPI para a educação é uma coisa muito precoce. Se começarem a surgir evidências que necessitem dessa CPI, aí eu acredito que tem toda a legitimidade para se abrir e para se apurar. Não que vá se comprovar alguma coisa. Porém, na minha visão, hoje não existe nada de muito relevante para se investigar sobre educação. Apesar de que, né, na saúde é uma coisa que aconteceu, que tem um fato ali e que deve ser apurado. Apesar de toda a falta de respeito que houve dos deputados em Campos, na forma como entraram no hospital, a gente tem relatos aí que não respeitaram a privacidade dos pacientes, só entraram, né? Assim, um ambiente hospitalar não deve ser um ambiente hostil. Então, deve-se manter o silêncio, assim, um certo respeito pelas pessoas que estão ali debilitadas, estão ali doentes. Né? Algo que eu vi, não houve muito isso, até pela forma, né, midiática como eles chegam, filmando tudo. Eu acredito que tudo deve ser discutido na Câmara, porque esse é o espaço da Câmara. Tudo deve ser discutido, mas deve ser discutido no campo das ideias, no campo ali de debate em prol do que pode ser melhorado, se estiver errando em algum ponto. Bom, são 8h26. Vamos fazer uma pausa, então, rápida. Eu estava rindo aqui, Luiz, quando você estava lendo a pergunta do Maurício. Eu gostei, foi da perspectiva de visão dele. Pelo jeito, a paz acabou. Que se não acabou desse jeito, você imagina se acabar de vez então aí, né? Muito bom. Um abraço ao Maurício, que é flamenguista, também está sempre ouvindo a gente. Meu caro Alonso, vamos fazer então essa pausa rápida aí, bem ligeira, você que está nos acompanhando também, é bem ligeira mesmo, a gente volta já com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades